Agora vamos tratar da formulação do problema da localização de instalações sem capacidades usando programação linear inteira. Relembrando para vocês esse problema, que a gente viu pela primeira vez na semana passada, nós temos um conjunto de clientes D, um conjunto de instalações F, uma função distância Dzinho, que atribui distâncias aos pares cliente e instalações, e um custo de abertura F, que é o custo que a gente paga quando vai abrir uma instalação. Lembrando a semântica que facilita a compreensão do problema, o que a gente quer é decidir quais instalações abrir para atender os clientes às demandas que estão em D. Assim, uma solução viável é qualquer subconjunto F' das instalações, desde que não seja vazio, porque se não tiver nenhuma instalação, não vai conseguir atender nada. E a função objetivo corresponde à soma do custo de abertura mais custo de conexão, sendo que o custo de abertura é o total dos custos de abrir cada instalação que está em F' e o custo de conexão corresponde à soma da distância de cada cliente J até a sua instalação mais próxima que esteja aberta. Claro que ele não faz sentido ele se conectar com uma instalação que está fechada, sendo esse um problema de minimização. Então a gente quer encontrar a solução de custo mínimo. Vamos então para a sua modelagem. Nós vamos ter dois conjuntos de variáveis. As variáveis que indicam se a instalação I foi aberta, que são as variáveis yi, aqui para I pertencente a F', e as variáveis que indicam se um cliente J se conecta à instalação I. Assim, nós temos aqui as variáveis x e j para todo I pertencente a F e todo J pertencente a D. Para cada par instalação cliente, a gente tem que ter uma variável dessa, dizendo com que instalação um cliente está conectado. O objetivo é minimizar o custo de abertura mais o custo de conexão, que a gente viu no slide anterior. Então, a gente vai querer minimizar o somatório dos FIs vezes YI. É o YI que nos diz quem foi aberto ou não. A gente só paga se YI for igual a 1, com I pertencendo a F'. E o custo de conexão vai corresponder a um somatório passando por todos os clientes, dentro dele um outro somatório passando por todas as instalações. Por quê? Porque a gente vai somar a distância de um cliente até uma instalação apenas se aquela instalação e aquele cliente estão conectados, apenas se o x e j for igual a 1. Então, dado um parzinho cliente e instalação dentro desses somatórios, se o x e j for 0, não vai fazer nada. Se o x e j for 1, aquele par vai contribuir com a sua distância para o custo de conexão. Vocês já devem imaginar que uma das restrições, a exemplo de o que aconteceu em modelagens anteriores, é que um cliente não vai poder se conectar com mais de uma instalação. Eu tenho aqui um x e j, uma variável x e j para cada par cliente e instalação, mas só uma dessas vai poder ser 1 por vez. Então eu vou ter um somatório ao longo de todos os x e j aqui, variando as instalações ao longo de todas as que estão em F, dizendo que isso aqui vai ser igual a 1. Isso me garante que cada cliente se conecta a uma e apenas uma instalação. Então, um dos x e j vai ter que ser igual a 1 e os outros têm que ser 0. Isso porque x e j é uma variável binária. Ele sendo uma variável binária, o único jeito de atender essa restrição é que um deles seja 1, todos os demais sejam zeros. A outra restrição importante é que um cliente só pode se conectar com uma instalação aberta. Não vale se conectar com instalação fechada. Isso vai ser parecido com o que a gente viu na modelagem do problema da coloração, que um vértice só pode atribuir uma cor que está sendo usada, que está liberada. Essa é meio que a mesma ideia. Então eu vou ter aqui que x e j é menor ou igual que yi. Assim, o cliente J só vai poder se associar com a instalação I, ou seja, x e j só vai poder ser igual a 1, se o yi for 1, se aquela instalação foi aberta, se ela foi liberada. E aqui nós vamos ter uma restrição dessa para todo I pertencente a F e para todo J pertencente a D, para todo parzinho aqui, cliente instalação. Fazer até uma correção aqui que eu coloquei como se fosse uma única restrição ali em cima, mas na verdade nós temos uma dessa para cada cliente. Então, nós vamos ter uma instalação dessa para cada J pertencente a D. Vale para todo cliente que ele só pode estar conectado a uma instalação. Temos ainda as restrições de domínio das variáveis, ou seja, x e j pertence a 0 e 1,
para I pertencente a F e J pertencente a D, para esse par, e YI pertence a 0 e 1 para todo I pertencente a F. Como um quiz bônus aqui para vocês, eu vou colocá-lo aqui no meio, com uma outra cor para destacar, eu vou perguntar para vocês que restrição ou restrições vocês teriam que adicionar para lidar com a versão capacitada do problema. Lembrem que esse é o problema da localização de instalações sem capacidades. Se ele for capacitado, ou seja, se o número de clientes que uma certa instalação pode atender for limitado por uma capacidade CI para I pertencente a F aqui, que é passada na entrada. Esse CI é um inteiro, está dizendo para você qual é o número máximo de clientes que aquela instalação pode atender. Como adaptar a formulação para lidar com o Capacitated Facility Location. Fica aí para vocês pensarem o que vocês teriam que mudar. Você tem que mexer na função objetivo, você tem que mexer nas restrições, para que ele consiga lidar com essa versão um pouco mais sofisticada do problema.